minha gente! Estamos começando mais um Pode Crer, mais um programa especial feito para você, para te ajudar, para te estimular e para te atrair a crer no poderoso Deus. E é um programa mais do que especial, porque a gente está com Vini Bonde, Vinícius Spínola. E aí, Vini? Olá, Gabi. Olá, pessoal do Pode Crer, Vitão. Satisfação estar com vocês aqui para a gente bater um papo do que mais importa, Jesus Cristo, né? Com certeza, sua história, né? Hoje vai ser um de frente com a Gabi e de frente com o Vitão. Porque, como sempre, meu parceiro, eu me sinto muito segura quando ele tá aqui. Oh, glória, É sempre glória. bom estar com o maridão, né? É benção. E aí, Vi, qual é a sua expectativa para esse programa de hoje? Olá a todos, vai ser mais um Pode Crer diferente hoje, né? Com o nosso amigo aqui, com uma história impactante, com certeza vai servir para muita gente. É verdade. Vinícius é um amigo de tempo, eu tô super à vontade aqui, porque é um amigo de longas datas, já passamos, já vivemos, já presenciamos situações boas, situações ruins, e em tudo isso a gente viu o desenvolver da vida dele, o crescimento, às vezes as quedas e o agir de Deus. A história de Vini, não é, Vi? Ela nos faz crer em Deus. Ela nos mostra que há alguém que nós não vemos, mas que existe, que é real e que os seus feitos deixam marcas. E é isso que a gente vai dividir um pouquinho aqui. Na verdade, você vai dividir pra gente um pouco dessa história. E eu vou pareando a sua história com a história de Lucas 15, para que as pessoas que nos assistem também possam ter um nível de comparação, que é a história ali dos perdidos na Bíblia, né? É o filho pródigo. Na verdade, o filho pródigo está no meio da história, mas é o dracma. livro... É os achados e perdidos da Bíblia. Se tem um lugar que são os achados e perdidos, é Lucas 15. E eu vou pegar aí a história do filho pródigo, que é uma história que é muito rica, mas antes de te convidar, eu estava em casa arrumando ali o guarda-roupa e pedindo orientação a Deus sobre qual parte da sua história eu deveria enfatizar. E foi muito claro que Deus trouxe à mente. E aí eu te mandei uma mensagem, convidei e você está aqui. Amém. E eu queria que você trouxesse pra gente sobre a sua história inicial, sua infância. Quem foi Vinícius? Criado na igreja, fora da igreja, tinha um conhecimento religioso, pai cristão, pai não cristão. Conta pra gente um pouquinho quem é Vinícius Spínola na infância aí. Vamos lá. Aproveitando o ensejo, você, Vitor, realmente tem propriedade para falar sobre mim, né? Que vocês estiveram comigo nesses últimos tempos, né? Observaram minhas quedas, minhas subidas, né? Mas eu vim de uma família onde não tinha um berço adventista, tá? Eu nunca tive um segmento religioso bem estabelecido, tá? Existia uma fé, uma crença em Deus, mas não traduzindo-se do ponto de vista um acompanhamento cotidiano de ir para a igreja de forma rotineira, mas existia uma fé de minha mãe, sim, mas nada de compromisso firmado, tá? Mas eu sempre tive um temor a Deus, tá? Nunca blasfemei contra Deus, nunca fui um ateu desde criança. Sempre tive uma criação um pouco conturbada. Meu pai era alcoólatra, vão fazer 10 anos que ele morreu agora, dia 26 de julho. Sempre me deu tudo, nunca tive dificuldade em ter coisas. Só que eu tive uma infância muito conturbada e quando meu pai morreu, inclusive, eu descobri algumas situações que minha avó me apresentou, que envolvem o mundo espiritual, que vou trazer ao longo da história aqui em relação ao meu pai. E eu pude perceber que essa entrega do meu pai para a bebida, no qual dificultou muito minha criação em relação a xingamento, Deixou uma influência, né? Deixou uma influência e existia o mundo espiritual estava agindo ali. E meu pai era alcoólatra, quebrava as coisas em casa, batia na gente, desligava a luz. Segura, porque a história é muito rica. Mas enfim, trazendo a sua pergunta em suma, eu nunca tive um segmento do ponto de vista rotineiro religioso. Nunca tive uma família estabelecida 100% num segmento. Salvo minha avó, que era uma católica ferrenha, que tinha um texto dela. Né? É viva a sua avó? Minha avó morreu em 2020. Tá? E seu pai em? 2014. 2014. Ok? E ela trouxe uma revelação que eu vou trazer aqui em 2014, quando meu pai morreu. Tá? Que serviu de amparo para eu entender o que aconteceu comigo nos últimos 3 anos
Se situar melhor, né? Perfeito. Sobre a sua existência. E porque tudo envolve o mundo espiritual, né? Sim, com certeza. Ficou mais claro para você, né? Muito mais cristalino essas revelações que minha avó trouxe. Mas, em suma, a sua pergunta, eu nunca tive uma orientação bem clara. Eu nunca tive uma sintonia em relação ao que eu deveria fazer em relação à religião. Entendi. Tá. E é bom frisar aqui que quando a gente fala de revelação da sua avó, ela simplesmente te contou algo que você não sabia. Exatamente. Não é? Que Não é foi o nada- divisor de águas naquele momento. Porque ela Tá. era mãe, era mais idosa e sabia de coisas que você não sabia, mas que via que estava influenciando a sua vida e que Sim. poderia influenciar. Perfeitamente. Seus pais eram casados, Meus pais tinham uma união estável, né? mas viviam na mesma casa? Viviam. Você Sim. tem irmãos, Tenho parte de pai 4. mas nunca conviveu Não. com eles. Hoje, inclusive, a gente tem um relacionamento muito legal. A gente nunca teve um relacionamento bom. Que Em bom. virtude de questão de família, de herança, de dinheiro. Mas hoje a gente tem uma relação muito boa. Dinheiro. Sempre envolve isso aí. Dinheiro. Minha história vai estar pautada nisso aí. Então inclusive. vamos direto aqui para o filho pródigo e o problema era o dinheiro. Sim. Lucas 15 começa falando que Jesus estava no meio da multidão, a multidão onde Jesus estava, a multidão seguia. E quando a gente abre a Bíblia aí, se você tiver com Bíblia, Vitor, tá? Vini, em Lucas 15, no verso 1 e verso 2, diz assim. Vitor, quer ler? Voz de homem é melhor, né? Glória. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Nesse capítulo 15 tem 3 histórias, né? Como o Vitor falou ali logo do filho pródigo, mas tem 3 histórias. Da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, da moeda perdida e do filho pródigo, que é o filho perdido. Jesus, ele vem e conta 3 parábolas sobre coisas e pessoas que se perdem e que vão ser achadas. E a pergunta é, para quem que Jesus estava contando essas histórias? Para quem que Jesus estava contando sobre os que se perdem e os que se acham? E no início do capítulo a gente já percebe que Jesus estava entre publicanos, pecadores, fariseus e escribas. E no meio desses, os fariseus e os escribas murmuravam e reclamavam, dizendo que ele estava com pecadores. Então, para quem que Jesus está falando sobre os perdidos? Para os fariseus e escribas. E é importante a gente entender quem são os publicanos, quem são os fariseus, quem são os escribas e quem são os pecadores. Aqui na Bíblia, assim, de maneira bem breve, para a gente se encaixar, cada um num grupo desse, os publicanos seriam os judeus que trabalhavam para Roma, né? E a gente lembra aí de Mateus, que era um dos discípulos, Zaqueu, pequenino, e basicamente eles eram odiados pelos judeus, eram tidos como traidores, né? Eles eram judeus, mas em nome do bendito dinheiro, nesse caso do maledito, Sempre envolve dinheiro, né? eles traíam a nação, cobravam imposto, e ninguém gosta de pagar imposto porque nossa lei é injusta. O problema então, é que era no imposto. que não volta, né? O problema é que era o imposto ainda com uma sobretaxa, né? Com uma sobretaxa, e o problema continua sendo hoje que a gente paga o imposto, mas a gente não tem de volta o serviço, retorno, né? O retorno. Deveria ter, não tem. Então os publicanos eram os traidores que eram odiados. Os pecadores são os que não são religiosos, que hoje a gente pode dizer que são as pessoas que vivem como querem, de acordo com seus desejos, sem ter um Deus acima direcionando e dizendo como deve ser, né? A gente chama o pessoal do mundo. Sim. Quem eram os fariseus? Eram pessoas religiosas, altamente religiosas, conhecedoras da palavra. Eu costumo dizer que eram os cristãos, os evangélicos, eram conhecedores da lei de Deus, da palavra. E eles estavam reclamando de Jesus, eles estavam murmurando. E quem eram os escribas? Olha, os escribas é quem escrevia, traduzia a palavra, a Bíblia. Eles não faziam isso uma única vez, eles faziam isso muitas vezes. Eles passavam de um papel para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Então eram pessoas que liam diariamente a palavra. Mas eles não gostavam dos pecadores. Estranho, né? Conhecia a lei e a palavra. Será que conheceu mesmo? O outro que a gente falou aqui também, os fariseus eram religiosos. Veio uma lembrança aqui na mente, para você ter ideia.
Quando um fariseu, ele plantava, por exemplo, um pé de alface no fundo de casa, se tivessem 10 folhas desse pé de alface, uma folha era de dízimo. Porque eles eram extremamente Seguir a risca, da né? lei. Seguir a risca, obedientes à letra da lei. Mas eles estavam reclamando porque Jesus estava com pecadores. Mas o detalhe desse segundo verso é de que parece que eles estavam aqui se colocando à parte desse povo pecador, né? Ou seja, eles liam a palavra, tinham acesso à lei de Deus, mas eles não se achavam como pecadores, né? Isso é um detalhe interessante. Conheciam a palavra, obedeciam a lei, mas eles não faziam o principal, que era estar atento aos pecadores, aos perdidos. Não, mas eu disse que eles se faziam a parte dos pecadores, eles não se sentiam como pecadores, como as outras pessoas. Não se sentiam. Isso é grave, né? Porque, imagina. Mas Se foi ele por não se isso sente, não se sente, não vai buscar um salvador e um perdão, né? Não Exatamente. precisa confessar, não precisa não se arrepender e não precisa de Jesus, né? Mas é por isso que Jesus Ou de um vem Messias. e conta 3 histórias para lembrar quem são os perdidos. Dentro da igreja tem perdidos, Com certeza. fora da igreja tem perdidos. Aí ele conta 3 histórias para contar. E muitas vezes você está perdido achando que está Fica achado. salvo. Aí ele vem e conta para quem? Ele conta para os religiosos e para os conhecedores da Bíblia. E por que eu trouxe o contexto? Porque você falou de dinheiro. E no contexto do filho pródigo, ele estava dentro da casa do papai. Ele tinha um irmão. Ele tinha tudo o que precisava. Ele tinha estabilidade. Ele tinha projeção. Ele tinha futuro. Ele tinha conforto. O filho pródigo era um filho que tinha tudo na casa do pai. Tá parecendo a história de Vini aí, pô. Só que Vini tinha, até onde a gente entendeu, um pai, uma mãe. Não tinha tanta estabilidade. Eu não consegui ver a identificação no início da história com o filho pródigo. Mas o filho pródigo no início tinha tudo. E ele simplesmente faz um pedido pro pai. E vocês sabem qual é o pedido? Pra repartir Ele pediu o quê? a herança. Pra repartir a herança. Ele pediu a parte dele. Sim. Antes do cara morrer, né? Você sabe Esse é o que detalhe. esse ponto ele foi muito agressivo porque na época, culturalmente, pedir a herança antes da pessoa morrer era como se estivesse desejando que morresse. Hoje a gente pode entender também, mas hoje já não soaria tão forte, porque tem filho hoje que enterra o pai num dia, no outro tá dançando. É isso mesmo. Mas na cultura da época, foi muito forte. O que Jesus contou ali, ele contou para os fariseus religiosos, porque ele olhou para eles Isso pra eles devia ser algo impactante, né? é como se Jesus dissesse assim, olha, eu vou contar uma história para vocês. Vocês não estão reclamando, murmurando, porque eu estou aqui dando atenção aos publicanos e aos pecadores. Eu vou contar a história de um menino que morava numa casa, que tinha tudo. E ele, de repente, pediu a herança do pai. Aí os fariseus devem ter pensado, né? Tem que morrer um menino desse, desejando que o pai morra, ele vai pagar o preço. A gente pode imaginar isso, né? E o fato é que o pai dá a herança para o menino. Foi o início da história do menino. Só que chega um momento aqui na Bíblia, na história do filho pródigo, que a Bíblia diz que o menino viveu e gastou o dinheiro dissolutamente. Quando a gente chega no fim da história, o irmão do menino, quando recebe de volta, vai falar para o pai, olha, eu sempre estive aqui, mas o meu irmão, que você deu metade do que eu sempre trabalhei com o senhor para ter, ele gastou com prostitutas. Então a gente pode entender que uma vida dissoluta é pegar o dinheiro e torrar e gastar com mulheres e extravagância. Então aquele jovem simplesmente pegou tudo que ele tinha pedido e foi viver a vida que queria, gastando com prostitutas, gastando com mulheres, gastando com orgia. E chega um momento que o dinheiro acaba e a Bíblia diz que ele cai em si, que ele se toca. E agora a gente vai entrar na sua história. E por que eu tenho que contextualizar desse jeito? Porque eu conheço muitos detalhes da sua história e eu quero ir no mais profundo do que você viveu. Para que as pessoas que estão participando desse Pode Crer entendam que existe o mundo espiritual, que existe o conflito, existe um Deus lutando para resgatar, mas existe sempre a nossa escolha. E aquele jovem cai em si, chega um momento que ele volta e nesse voltar, ele sente vontade de tanta fome de comer comida de porco. Cara, comida de porco é o judeu, resto. Não, é o resto de tudo. tudo. É o fundo do poço. É o fundo do poço mesmo. Cara, comida de porco
você pega tudo que não presta e vai botando na vasilha. E ali fica azedo. E ali fica fétido. E as pessoas vão guardando no restaurante, na cozinha, em casa, quem tem porco, criação, e vai apodrecendo aquilo ali. E quando não presta pra nada e pra ninguém, presta pro porco. Imagina. E aquele jovem que tinha aberto mão de tudo, ele simplesmente chegou no momento de pedir para comer a comida do porco. Vini, você cresceu num lar que não tinha ideia de religiosidade, mas você teve a oportunidade de conhecer a casa do pai, de ser apresentado ao pai, não é isso? Tive. Como é que isso aconteceu? Como é que você conheceu a casa do pai? Vamos lá, vamos voltar ao ano de 2015, tá? 2015 eu tinha um relacionamento e essa pessoa do relacionamento, ela tinha uma raiz adventista, ok? E ela sempre me chamava para ir para a igreja no sábado e eu sempre relutava, certo? Um certo dia, de tanta insistência, eu fui e fiz questão de chegar atrasado para me implicar com essa pessoa. Cheguei no fim do culto, na igreja central de São Cristóvão, e eu vou falar porque eu estou citando essa igreja, que tem uma pessoa lá que foi um instrumento de Deus, tá? E eu achava que pastor, padre, só falava besteira. Só que nesse culto de 2015, ele me falou uma coisa, um homem chamado Newton, pregador, canta muito bem, um homem usado por Deus. Amém. Tá? 2015, presta nesse detalhe para vocês entenderem o desenrolar da história. Ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Nesse dia eu tirei uma foto ali com essa a minha parceira, e um amigo meu, Alex, né, curtiu a foto no Facebook e me Manda chamou. um abraço para Alex ali, ó. Alex, você foi um instrumento de Deus, viu? Amém. A história, você e Gabriela fazem parte da história e não pararam de fazer parte da história ainda, né? Então vou citar muito você, Vitor e Alex nessa trajetória, né? Alex, beijo para você, abraço. Dá um abraço para Alex, amor. Valeu, mano. Tamo junto. Só precisava de um chá aqui agora, né? Vamos lá. Tem que patrocinar o chá aí, viu? O chá, Herbalife. Alex tem um espaço de vida saudável, eu também já tive, foi um bom amigo no momento que precisou, não é? Por isso que a gente tá falando de chá aqui, mas é sem cafeína, tá, Sem gente? cafeína. Amém. Vamos lá. Então, comecei a PG, sabe? E me apaixonei pela profecia, comecei a estudar ter estudo bíblico com esse Alex e me batizei. Ok? Qual foi o ano que eu falei que foi pra igreja? 2015. Pronto. Aí o que aconteceu? Em 2019, E qual foi o nome do cara que me... Newton. Pregador Newton. Lembre desses detalhes, pessoal, para vocês entenderem o desenrolar da história. Em 2019, eu estava dando estudo bíblico para uma família abastada, inclusive, onde era um estudo bíblico muito profundo de Daniel e Apocalipse. Não, mas peraí, você foi para São Cristóvão, Newton te falou algo que você ainda não revelou o que foi que ele falou. Vou falar. E você agora já tá dando estudo bíblico? Exatamente. Você não foi batizado? Fui batizado em 2015. Inclusive com um pastor que era muito famoso na nossa igreja, Ivan Saraiva. Tá, mas então você entrou na igreja Entrei na igreja. em 2015 para contrariar lá a sua companheira. Nesse E daí primeiro já momento. se batizou? Quantos meses Isso depois? foi, salvo engano, em agosto de 2015. O batismo foi em dezembro de 2015. Pronto, então agora tá. E você Perfeito. batizou. E aí, 4 meses depois. Ó, Isso, na mais ou igreja de menos. Vila do Atlântico. Então foi uma pregação certeira, Perfeito. única. E pouco a pouco eu fui tendo no estudo bíblico, ok? E me apaixonei pela parte profética. Ok. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar. Amém. sabe? Vini tá com quantos anos? 29. Eu não falei isso. Vini tá com 29 anos. Isso. Vini é casado no papel, né? Papel sim. Com essa mesma pessoa que me apresentou, né? Sim. E É. no papel, porque não estão juntos nesse momento, aí é um outro processo. Vamos chegar lá ainda, né? Mas eu não falei. Vini hoje tá com o Ministério do Espírito de Profecia. Como é na igreja? Como é que você tá Eu- participando? Eu com muito prazer lá, eu gosto de falar em profecia às tardes de sábado, na igreja de Estela Maris, a gente faz o estudo de Apocalipse. E realmente Tá. tem um dom para isso, né? Deus dá um dom a cada Amém. um. Ele gosta muito de história e, aliás, começou agora a gravar o Minuto Profético, Muito profético, não é isso? exatamente. Ele manda no WhatsApp e aí, se alguém tiver interesse, quiser receber, ele fala um pouco sobre a história do que está acontecendo no mundo que nós vivemos, trazendo a luz do espírito de profecia. Né? Da Bíblia, né? É bem legal, você vê que ele tem essa voz de locutor, é que eu não apresentei no início os detalhes sobre você. E é porque ele, de fato, trabalha também na rádio, Trabalho. né? Isso. Então, é isso aí, por isso que tem essa voz de locutor. Mas vamos lá, começou a dar estudo bíblico. Vamos lá. Isso. Então, nesse tempo de agosto, que eu comecei a estudar estudo bíblico com o Alex, a ideia era uma vez por semana, né? Todavia, eu enchi o saco dele
para ser todo dia, porque eu tinha perguntas e pouco a pouco ia estudando em casa e eu confrontava, tá? Em 2015, eu estava na rádio que eu trabalho, Metrópole, eu sou locutor esportivo, e um certo domingo eu não ia para a igreja, mas como o jogo terminou cedo, eu vou pro culto de domingo, né? Isso foi em dezembro. Aí no culto de domingo, o pastor, Adilson, que cuida da igreja de A paralela. Paralela, né? Ele estava naquele momento Uma em Vilas, benção. uma benção. O cara trabalha para Deus ali o tempo todo, né? É, um querido. Fez Ele e a mulher, Débora, né? Débora, né? Fez um apelo e eu tava realmente relutando para ir, e quem me deu um empurrão literal e metafórico foi a mãe de Alex, Suzana Lanfeima. Ela vai, o apelo pro batismo. Não foi emocional, foi racional, mas naquele momento eu precisava de um apelo, Empurrão né? que precisava, Ela né? me empurrou, vai pro apelo. Fez um apelo e eu fui batizado dia 13 de dezembro de 2015, num domingo. Aí começou oficialmente minha trajetória como cristão. Pô, você foi batizado 14 dias antes de mim. Foi 14 dias? Então a gente tá no mesmo sistema aí. Né? Qual foi a sua data, amor? 27 de dezembro E a minha? também. 27 de É sério? dezembro. É, mas Perfeito, eu né? Só que 2 anos de diferença, né? Ela Mas se meu batizou dia é primeiro. incrível, né? A glória. É. Mas vamos lá. Então minha caminhada cristã começou. Perfeito? Então eu sempre fui apaixonado por profecia e história. E eu observei que a forma cirúrgica e bem precisa que os livros de Daniel trazem, amparados à história, e sobretudo o livro de Isaac Newton, né, as profecias de Daniel, Apocalipse, segundo Isaac Newton, eram impressionantes. E pouco a pouco fui me apaixonando pela parte profética. A Bíblia tem 5 partes, né? Uma delas é profética. E Jesus não faz nada à toa, é preciso, é cirúrgico nas suas datas. E foi o elo ali, a parte profética, Que te que atraiu. me atraiu. Amém. E também respostas que eu tinha perguntas que eu não tinha respostas. Porque um ano antes, salientando, meu pai tinha morrido, 2014, né? Dia 26 de julho de 2014. E eu não sabia para O que onde meu pai estava. acontecia após a morte, Não etc. tinha essas respostas. Né? E ficou um vazio muito grande, Fica um né? vazio, Porque eu já peguei você algumas vezes ouvindo. Quem é? Jorge Amado? Como é? Nas músicas que seu pai Batista, gostava. Música que seu pai gosta? Gosta, MPB. Mas tem um conhecido aí, Amado Batista. Amado Batista, nesse nível aí. E logo no início eu via você muito saudosista e a gente percebia que havia uma ligação muito forte, né? Você Sim. tinha em seu pai uma referência. Todos os filhos têm, Sim. mas a gente viu que o filho pródigo pediu herança e caiu fora, né? Sim, Então, quando você perdeu seu pai, ficou um vácuo muito grande, né? ficou. Todos os filhos devem ficar com vácuo, mas algo ficou precisando de resposta na sua vida, na perda de seu pai. Tem pessoas que exprimem Deus é perfeito, porque se porventura a gente não chora, que é botando pra fora, a gente chora por Implode. dentro e a gente tem problemas psicossomáticos, né? Sim. Eu, no momento, eu chorei por dentro, né? E acabou desenvolvendo. Mas tipo de problemas emocionais, né? Que a gente observa o mundo hoje, a Bíblia fala só para jovens de Ellen White que Satanás operaria seus últimos enganos na mente, né? Sim, a doença do fim dos tempos é mental, né? Exatamente. Mas principalmente por não revestirmos-nos da armadura de Deus e nos protegermos com o que entra na mente, né? Exatamente. As janelas da alma, né? Até porque quando os nossos olhos vão se abrindo, a gente vê muito além do que as pessoas veem. E você tem que ter uma mente muito estruturada mesmo. Com certeza. Mas, voltando aí pro eixo, você se encantou com a profecia, com a Totalmente, história. até hoje. Papai do Céu te atraiu para isso, mas aí com a morte do seu pai, o vácuo veio. Veio. E aí? Então tinha essas perguntas que não tinham respostas, né? E as respostas que eram apresentadas, porque em 2013 eu esqueci de mencionar, eu já frequentei locais espíritas. Com pessoas sinceras, sim. Tá, então peraí, pra quem tá ouvindo se situar, 2013, antes de ir à igreja, que foi em 2015, Isso. você não tinha família religiosa, mas Não. você teve conhecimento do centro espírita, Sim, do espiritualismo. sim. Em 2014, o seu pai Morreu. morreu. E até então as respostas vinham do espiritismo, porque Uma das. Mas não me preenchia e não eram contundentes. não te convenceu, não te satisfez. Nem um pouco. Pronto. Em 2015, continua a peregrinação, então parece que entra uma garota nesse meio, Isso. Papai do Céu usa um instrumento, te direciona a um lugar onde você poderia ter respostas contundentes. Bem contundentes mesmo. Só que a resposta não chegou de uma hora para outra, Não. porque quando o vazio da nossa alma é profundo, a gente não se satisfaz de imediato. Perfeito.
E 2015 batizou, começou a sua jornada cristã, mas tinha essa necessidade de resposta sobre para onde seu pai foi. Qual o paradeiro de seu pai? Entre umas delas. Você já tinha entendido o que a Bíblia falava sobre isso? Antes de me batizar? Depois do batismo? Sim, sim. E não bem te claro. convencia também? Na Bíblia, depois do entendimento, sim. Depois do De entendimento? forma bem clara. E para mim era mais, inclusive, lógico. Tá, então o que continuou pulsando no seu coração? Que necessidade? Que você já estudava a Bíblia e sobre a perda de seu pai, o que continuou machucando você a ponto de você desenvolver dificuldades emocionais e alguns distúrbios emocionais? Na verdade, a gente, como a gente está vivendo num mundo que é de pecado, a gente está sujeito a certas circunstâncias que nos traz isso, né? Falta do pai. A gente observa o mundo cheio de loucura, né? E a gente se pergunta, será que é o nosso local aqui, né? E de fato, pouco a pouco, fui perdendo o encanto pelas coisas que eu tinha anteriormente do mundo, né? Pouco a pouco. Isso é um aproximar de Cristo, né? A gente se afasta um pouquinho dos desejos do mundo, que é da carne, que é o normal. Aí pouco a pouco a gente vai buscando um entendimento mais espiritual, né? Um discernimento mais espiritual e começa um pouco a se desapegar a coisas que a gente era alucinado aqui no mundo, né? Mas a minha pergunta foi, entendendo tudo isso e o Espírito trabalhando na sua vida, continuava um vazio. Sim. Porque esse vazio fez com que você agisse como filho pródigo. Aí vamos lá. Uma vez que eu tive o entendimento do que é a morte, desses assuntos que são os assuntos mais comunicados na sociedade, que são... Todo ser humano tem essa pergunta, né? Sim. Para onde a gente vai, de onde a gente veio. O anseio humano. O anseio humano, né? Eu consegui, de fato, ter uma visão bem clara e ficar bem preenchido. Conceitualmente. Totalmente. Só que existiam algumas lacunas, traumas que foram instaurados na minha vida em virtude da criação difícil que eu tive. Eu tive um período de abandono de mãe. Tá? Meu pai era alcoólatra, meu pai xingava, quebrava as coisas em casa. E o divisor de águas foi ao longo da minha trajetória cristã. Porque a minha trajetória cristã é marcada de milagres. Amém. E eu posso trazer vários aqui, se você permitir. Sim, a gente está aqui para as pessoas crerem. Em 2018, por exemplo, posso já avançar? Sim. Eu estava pedindo para Deus uma oportunidade, porque meu trabalho na rádio é de venda de comerciais, uma hora eu estou muito bem, outra hora eu estou muito mal. E eu estava me propondo a ser fiel a Deus. Existiam coisas que me distanciavam de Deus, que estão sujeitas a qualquer homem, né, que eu não estava tendo uma fidelidade 100% na minha possibilidade. Que é no tocante a finanças, a mulher... Parte mulher. A tá? mulher. Então, fiz uma proposta com Deus. Esse é o problema dos homens, né? Isso. Desde sempre, desde o início. Isso. Eu fiz um propósito com Deus que eu queria casar com essa pessoa. Só para casar com essa pessoa, eu tinha que ter uma renda, uma estabilidade financeira. E eu fiz um propósito de jejum e oração. E a maioria das pessoas que não são abençoadas por Deus porque não tem um sacrifício vivo, não renuncia de verdade. Vamos gravar um podcast com o Vitor aí, meu esposo, sobre mordomia. Perfeito. Porque ele é maravilhoso nesse tema. Então, o que acontece? Esse propósito eu fiz e me surgiu uma oportunidade de trabalho na internet que eu vou chegar lá o que aconteceu. Tá? E até para casar eu estava sem recurso. Um certo dia eu estava transmitindo o jogo Vitória e Flamengo no Barradão, que eu era repórter, estava cobrindo o Flamengo nesse dia. E o cartório que eu casei era um cartório privado, no hangar. E eu liguei e disseram que alguém tinha pago o meu casamento. Amém. Você sabe quem foi? Ninguém pagou. Mas estava pago. Ninguém sabia que eu ia casar. Tava pago. Tava pago. Alguém pagou. Se foi um anjo ou não, mas pagou. Foi o anjo. Porque ninguém sabia dessa nossa dificuldade, que eu tinha vergonha de apresentar naquele momento. E então, no cartório privado, requer um investimento para o casamento. E alguém pagou meu casamento. Ô, glória. Alguém direcionou você à igreja de São Cristóvão? Alguém colocou a Leite no seu caminho? Alguém fez o Nilton falar? Alguém apresentou a garota? Alguém estava conduzindo você. Perfeito. Agora, me diga uma coisa. Vai, continua. Mas vamos lá. Eu já trago a outra pergunta. Fique à vontade. Porque sua história vai trazendo uma pergunta atrás da outra. Isso foi essa primeira situação, tá? Então, é um crescimento. Pouco a pouco a gente vai recebendo milagres. Mimos de Deus pra gente... Mimos do ponto de vista não pejorativo, né? Pra gente começar a continuar crendo e a gente vai subindo de nível no tocante à parte espiritual, né? Mas a Bíblia diz isso, que no início a gente bebe o leitinho igual a bebê, depois vai engrossando, né? E de fato eu tive ali um trabalho onde eu recebia clientes no WhatsApp e vendia produtos.
de um amigo meu, que virou um grande amigo, o Fernando Augusto do Rio de Janeiro. Ele mandava cliente para um produto. E eu comecei a ter uma renda muito interessante para minha idade naquela época, para minha esposa, de coisa quase de 10 mil reais mensais, 7 a 8 mil, até 10 mil reais mensais. Agora, eu tenho que fazer a pergunta antes Mas que eu vamos lá. perca. 2018 ali. Você queria casar para parar de gastar o dinheiro e sair da infidelidade? Porque você disse que gastava com dificuldade de gastar com saídas. Posso ser bem claro aqui? Sim. Eu queria parar de fornicar Pronto. também. E queria ser fiel a Deus de forma integral. Tá, então. E amar a pessoa que eu casei também, óbvio. Pronto, mas a Entendeu? sua proposta a Deus foi assim: Senhor, se o dedo te faz pecar, corta ele. Sim. Então você falou: a solução para mim é ser fiel a uma única pessoa. Sim, senhor. Exatamente. E claro, você não ia ser fiel a uma pessoa que você não amasse, né? Deus colocou alguém para você amar, mas você percebeu que você estava deixando de ser fiel a Deus por gastar com aquilo que era uma fraqueza. Perfeito. Ó, eu só queria entender isso. Ou se você queria muito casar e pediu a Deus para resolver, independente de ser fiel ou não. Os dois. Mas vamos lá. Essa questão financeira e essa questão do relacionamento foi um divisor de águas. Então ele me deu o que eu pedi. Amém. Tá. E eu, de fato, eu nunca tive dificuldade no tocante ao dízimo, ser fiel nessa parte do dízimo. Mas a dificuldade sempre foi ser irresponsável na parte financeira. Porque tinha uma fraqueza, né, Sim. Vini? E a gente vai chegar a um ponto muito interessante aqui. Tá. Então casei, saí de casa cedo, era inclusive o casal mais novo da igreja. E não é pra me superestimar não, mas as pessoas falavam, pô, você é o cara mais novo da igreja, você serve de inspiração para outros jovens que querem casar. Amém. E de fato a gente tinha um grau de fidelidade muito legal pra Deus, muito jovem. Eu casei com 21, 22, Natália tinha 19 anos. Nath é uma querida, Isso, né? entendeu? Sumiu de minha vida, não sei por onde anda, mas essa história serve pra você também. Não sei se ela vai ouvir em algum momento. Com certeza vai. Mas essa história serve pra você também, porque os mesmos braços estão abertos pra você. Não só o de Deus como o meu, viu? Com certeza. Então, a gente era muito jovem e a gente servia a Deus. A gente fazia o culto familiar, a gente lia ali o Fundamentos do Lar Cristão, né? Servia muito a Deus. Então, Deus providenciava. A gente pedia, estive a lua de mel extraordinária em Jericoacoara, Ô, no bênção. resfastelando, né? Aí é rajada A de glória de Deus. Ah. A glória. Então, Deus sempre conduzia. A gente via realmente pela fé. Tá. Mas o que aconteceu? Lembra do pregador de 2015? Qual era o nome dele? Newton. Pronto. Em 2019, eu dava estudo bíblico para uma família, tá? Uma família que tinha um poder financeiro muito alto. E eu não tô falando, eu vou explicar por que eu tô falando isso, né? Para só mencionar, tá? E uma quarta-feira, um amigo meu, Bruno, também fazia parte desse estudo bíblico, Bruno, Alessandra, tá? Eu cheguei do estádio onde eu estava trabalhando, como se fosse mais um dia normal, e você fez parte desse momento, para dar o estudo bíblico, só que estava tendo uma recepção na casa e ela trouxe uma convidada, uma missionária de Balneário Camboriú, para trazer a mensagem. Uma profeta. Isso. E nesse dia... Profeta de Baal, diga-se de passagem. Você confirmou isso, né? E eu vou trazer as evidências que eu cheguei a essa conclusão, que foi muito difícil, porque às vezes a pirotecnia, né, o emocional pode fazer a gente cair e, se possível, vai enganar os próprios eleitos, né? E te cegar também, né? Cegar. Os desejos do coração. Exatamente. Né? Então, nesse dia, eu nunca tinha visto essa mulher em minha vida. Ele veio de Balneário Camboriú e a minha amiga que eu dava estudo bíblico falou, Vini, ela vai trazer a mensagem hoje, tem algum problema? Eu falei, não. Aí sentou-se uma roda na casa, tá? E ela começou a falar. Nunca tinha visto essa mulher em minha vida. Vini, vamos lá. Essa mulher, quando chegou, a família já estava tomando estudo há um tempinho. Isso. E não tomava uma decisão. Não tomava uma decisão. E vocês começaram a ficar um pouco incomodados com isso. Porque eles já tinham tido já tinham pós-graduação, PhD e tudo, que muitas pessoas não tiveram acesso, inclusive na própria igreja. No estudo Daniel, Apocalipse, Santuário, ouvindo a voz de Deus 2 ou 3 vezes, sabe? Eu vou trazendo assim, porque eu tava ali paralelo, acompanhando, e eu vejo que a batalha tava acirrada, porque Deus direcionou tudo, abençoou, aí colocou você para dar o estudo, e eu lembro que vocês falavam, cara, esse cara tá tomando estudo há muito tempo e não toma uma decisão. Então, assim como Deus trabalha, o inimigo ele também trabalha, né? Até que eles trouxeram essa mulher. Perfeito. Pronto, ela começou a falar em línguas. Foi a primeira experiência espiritual que eu tive ali.
desse tipo. Línguas Estranhas. estranhas, Que não é que não bíblica. existem. não bíblicas. A gente sabe que- Línguas inexistentes, né? Exatamente. Inventadas. Inventados. Vamos lá. E ela foi de 1 a 1. A gente sabe que nesse meio existe muita pirotecnia, só que o inimigo Trabalha, também né? trabalha e, opera e sinais. tem pessoas que realmente são ungidas pelo inimigo, que trazem Sim, informações com categóricas, certeza. cirúrgicas, que podem fazer titubear se não for bereano. São sinais e prodígios, né? É isso. E por isso e eu mencionei bereano Tá. porque foi uma palavra que ela falou aqui que eu vou mencionar. E quando ela chegou em mim, eu nunca tinha visto essa mulher em minha vida. Tá? Cheguei na quarta-feira à noite, nem sabia que ela estaria lá. Ela pegou na minha cabeça e falou: Deus não quer que você seja policial. E pra quem sabe, vocês aqui, vocês sabem que eu sempre quis ser policial. Ele quer usar você de forma exclusiva. O diabo tentou te matar quando você tinha 12 anos. Com 12 anos eu me lembrei que eu tive apendicite. Faltou luz no Hospital Aliança, na minha cirurgia, tiveram que ligar o gerador. E eu quase morri afogado com 12 anos na praia de Telamares. Ela falou: o diabo tentou te matar com 12 anos. Ela foi bem cirúrgica. Ela não falou não fez um show pirotécnico, ela foi bem cirúrgica. Ela não falou nada de novidade. Isso. Eu tô falando isso pra quem ouve, porque todo mundo sabia que você queria ser policial. Isso. E quem convivia com você sabia que você tinha tinha se afogado com 12 anos. E o diabo, ele conhece. Ele conhece, Pronto. então... Mas ela não conhecia. Mas o que ela falou ali? E ela falou pra mim, pra Bruna e a Alessandra ali, e olhando, vai ser difícil enganar vocês, porque vocês são bereanos. Ela não sabia, mas o Entendeu? espírito que estava nela sabia. E inspirou ela a falar isso, né? Ele falou. Isso, ele falou. E de fato, pra quem veio pela primeira vez, treme minhas pernas, né? Sim, com certeza. Porque ela traz informações da minha vida particular. E ele enganou um terço do céu. Tá Exatamente. enganando o Imagine mundo. a gente, né? Sim. Se a gente não tiver com Deus, a gente vai Se titubear, não né? tiver a segurança da palavra, Exatamente. é Sim. enganado. E ela mesmo. falou ali que dia 11 de outubro eu recebi uma resposta de Deus e que logo eu viraria pentecostal, E né? que vinha dinheiro por aí. Isso foi para meu amigo Bruno, inclusive. Que eu não esqueço. Isso para Bruno, que a fase de débito dele acabou. Agora, sabe o que é mais engraçado? E isso precisa ser Contextualizado, trazido. né? Porque às vezes a gente traz a situação e para quem não vive o mundo espiritual, fica parecendo Que é que uma o loucura, diabo né? tem grande poder, que sobressai o poder de Deus. Vocês já estavam vivendo um momento de dificuldade financeira. Sim. É que você tá trazendo a história perfeitamente, é locutor, né? Tem uma dinâmica para costurar. Mas entre cada momento aí existem peculiaridades que são as brechas quando o inimigo Perfeito. entra. E você estava vivendo um momento que não estava mais na fartura espiritual. Olha só. Ou, desculpe, financeira. Financeira, isso. Claro, você começou a crescer espiritualmente. Sim. E Deus, ele dá cada coisa na proporção do tempo necessário. Perfeito. E agora você começou a ter, eu lembro, um pouco de dificuldade financeira, como vivemos até hoje, Sim. não somos ricos. E você começou a ter um jargão. Não aceite migalhas. Não aceite migalhas, não aceite Esmolas. esmolas. Bruno tinha acabado de se casar. Um abraço Perfeito. para Bruno também, um querido, né? Um menino de Deus, e para Alessandra. E eu lembro como hoje que vocês tinham como jovem essa angústia, essa necessidade ganhar de ter dinheiro. estabilidade, de ganhar dinheiro. E Vitor tem esse testemunho de ter aberto mão e a gente conversava muito, tentava fortalecer. A história de vocês realmente, no tocante a isso aí, é um tapa na cara da gente, né? Mas a Bíblia diz, onde está o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. E o desejo do coração de vocês naquele momento era ter uma estabilidade. Isso não é errado, Sim, mas era um desejo que começou a cegar. perfeito. O diabo, ele tem uma fábrica de tentação. Ele não vai tentar você como ele tenta a mim, como ele tenta a Vitor. Porque ele produz pessoalmente a tentação para cada um. Perfeito. Então, É personalizada. Então ele enviou um particular. instrumento para vir à sua casa. Ele antes preparou o terreno com aquelas pessoas que conheceram a verdade, mas não encontrou um solo fértil para criar raiz. E agora ela foi e disse o óbvio. O que eles queriam ouvir. O que vocês precisavam e queriam ouvir, porque era o que o coração queria. Por que eu tô falando isso assim com tanta contundência? Porque no dia seguinte, Natália Você foi lá em me casa de manhã. chamou, É isso. porque ela se manteve mais firme Com naquele certeza, momento. ela se manteve firme. E eu fui direta e objetiva. Eu disse, Bem claro, isso não é de Deus, ela é do diabo. Perfeito. Eu tô trazendo isso porque as pessoas estão ouvindo e muitas pessoas têm ouvido muitas revelações.
Sim. né? Porque Deus revelou, porque vai ser assim. E Deus, ele principalmente nos revela, Vini, como você falou, o futuro, no livro de Daniel. Perfeito. Deus podia revelar sobre o futuro, sim, mas ele revelou história. Deus, ele pode revelar detalhes da nossa vida, sim, mas tudo que Deus revela é com a finalidade de nos conduzir à salvação e de não suprir as nossas necessidades materiais nesse mundo. Então a mulher revelou o que o diabo sabia que você queria, porque eu sabia, porque Deus Perfeito. sabia, porque todo mundo sabia. E aí ficou na sua mão decidir. O que aconteceu? O que ela falou se cumpriu na vida de alguém, na sua... E só para acrescentar que ela falou outra coisa. O projeto, eu e Bruno, a gente tinha instaurado naquele ano um projeto social chamado Amor na Prática, que a gente entregava lanche, que vocês participaram. Falar um pouco mais alto, né? Participaram, a gente entregava lanche numa sexta-feira de noite para as pessoas de rua e trazia uma mensagem, né? E a gente estava precisando ganhar mais recursos, etc. E nessa noite ela falou, o projeto de Deus, de vocês dois, eu não sabia desse projeto, precisa de dinheiro. E eles dois, apontam para os donos da empresa, os milionários, vão financiar o projeto de vocês. Ela sabia do projeto, é porque quando você está falando ela, você está vendo a pessoa. A pessoa falando, Tá. o espírito que influenciava Ela ela... era a casa de alguém habitar. Pronto. Mas vamos lá. Cessou aí, 11 de outubro, a profecia que ela falou não se cumpriu, tá? Mas vamos pular para 2021. Perfeito? Nesse interstício aí, 2020, eu fiquei em depressão, fiquei Ela internado numa disse que clínica. alguém sairia da igreja também, quando recebesse a bênção. Ela disse que eu viraria pentecostal, e meu amigo Bruno também. E que falaria em língua, né? Isso, mas eu, graças à misericórdia de Deus e de vocês também, eu tive um despertar muito mais rápido. E cada um começou a trilhar a sua jornada, mas o fato é que o que ela falou aconteceu na vida de um e não aconteceu na vida de outro. Isso. Isso é muito bom, porque isso retrata a escolha humana, mas a misericórdia de Deus acima de todos. E cada um colhendo suas consequências, né? E cada um colhendo suas consequências. Eu até convido a falar com o Bruno, tem muita, na história dele, interessantíssima também a parte dele. Trazer aqui, isso, né? Mas, vamos lá, não se cumpriu a profecia. Eu pedi pra Deus, se for do Senhor, aconteceu alguma coisa dia 11 de outubro. Não aconteceu nada, tá? Ela falou que dia 11 de outubro teria, ali foi em agosto de 2019, 11 de outubro teria uma resposta e teria um milagre em minha vida. Mas você ficou ansioso por essa data. Eu fiquei orando pra Deus, se for do Senhor, que aconteceu alguma coisa. Se não for do Senhor, é pirotecnia, não aconteceu nada. Amém. Entendeu? Então ali caiu por terra. E eu agradeço a vocês também a que falsa foram... profecia dela. E existe lá, inclusive, dos 4 pilares para você comprovar se o profeta é de Deus. Tem que acontecer. Deus não erra. Mas você sabe Entendeu? que o coração, a fé faz acontecer. E você depositou a sua fé no poder de Deus. Então você pediu com sinceridade e não aconteceu. Amém por isso. Mas se você não tivesse colocado nas mãos de Deus e dado a Ele o poder para determinar o seu futuro, sim, o inimigo tem poder de manipular as coisas para fazer acontecer. Mas no fundo do seu coração, pelo que você retratou aí, você só queria que acontecesse o que fosse de Deus. De Deus, perfeito. E muitas vezes o inimigo faz propostas às pessoas, e nesse momento, porque satisfaz o coração, as concupiscências, os desejos da carne, a gente põe de lado Papai do Céu. Deixa eu ver. Perfeito. Então, isso é muito importante. E é tentador, frisar. né? É tentador o tempo todo para nós, seres humanos, né? Claro, ela apresentou que o seu coração queria, e todos nós queremos nesse mundo algo. Mas eu tô frisando isso porque você colocou Deus no controle. Perfeito. E Deus não permite que o mal sobrevenha quando você clama pelo bem. Bem. Né? E às vezes a gente deixa acontecer. Vamos ver o que dá. Perfeito. E aí depois diz que foi de Deus. Mas eu fui muito claro. Deus, se for do Senhor, Deus de Israel. Eu sei que nenhuma pessoa que vem para mandar eu transgredir sua lei é do Senhor. Mas diante do que aconteceu, eu preciso de uma resposta bem clara e bem decisiva do Senhor. E não aconteceu nada na sua vida. E essa profecia virar pentecostal não aconteceu e não vai acontecer. Amém. Tá. Mas vamos lá. Nesse período, 2020, pandemia, fiquei em depressão, fui numa clínica psiquiátrica, mesmo que meu pai ficava internado enquanto alcoólatra, vocês acompanharam, foi uma fase muito difícil. Eu estava no Líbano. Você estava no Líbano. Mas eu falava sempre com você. Mas vocês chegaram e vocês me ampararam, a gente ficava muito junto. Eu sempre ficava junto de vocês e de Alex, né? São pessoas que eu sempre busco amparo ali. Amém. Cada um tem o seu amparo, né? Vocês são instrumentos de Deus que foram meu amparo. 2021, eu recebi a notícia que no final do ano, bem possível, eu recebi uma herança, né? E aí,
2021, eu estava também em um período de dificuldade financeira, não estava nos meus melhores dias, voltei a vender comercial na rádio, as coisas começaram a melhorar. Comecei a ser comentarista político, tá? Trabalhando na rádio, fechando comercial, pouco a pouco as coisas estavam melhorando. Foi o período, inclusive, que vocês abriram o espaço da Herbalife, onde o pastor Dudu abençoou o espaço lá. Abriu. Pastor Dudu, querido, um abraço também para ele. Casado, tá? Bem casado naquele momento. E aí entra a história de 2015 e Newton de novo. E aí eu trago a revelação da minha avó, que vai servir de sustento para o que eu vou falar tudo aqui agora. Meu pai morreu no dia 26 de julho de 2014, tá? Minha avó é uma mulher muito fiel e muito temente a Deus, tá? Rezava o tempo todo por mim, pela família, só vivia rezando com o texto dela. A minha família ela tinha por hábito, quando algum parente morresse, tinha um almoço na casa da pessoa, né? O pessoal ia pro enterro e depois ia almoçar na casa da minha avó. Minha avó nunca foi pro enterro. Quando eu cheguei com meus irmãos, foi um domingo de manhã, meu pai, no sábado, eu fui fazer um vídeo para apoiar uma equipe de uma gincana de um colégio que eu estudei. No sábado de manhã eu recebi a ligação da minha mãe. Ela estava na aliança, venha correndo que seu pai está morrendo. O batimento estava diminuindo. Eu fui correndo, meu pai morreu. No domingo, o enterro do meu pai, fomos almoçar na casa da minha avó chamou eu e meus irmãos. Venham aqui. O pai de vocês nasceu, né, com uma doença autoimune. Né, e eu rezei seu pai por um Exu chamado Zé Pilintra. Né? E vocês vão entender porque eu estou trazendo esse detalhe. E a gente sabe que eles dão lá nesses locais de Umbanda e de Quimbanda, faz uma nomenclatura para dividir o poder de cada demônio, né? Porque a gente sabe que são, no mundo espiritual, tem anjos que têm poderes maiores do que outros, né? Hierarquia. E esse Exu Zé Pilintra é o Exu da cachaça, se vocês observarem. Um homem malandro, o Exu da cachaça. Então o diabo curou meu pai, de fato, de uma doença autoimune rezada, que é pelo sincretismo da Igreja Católica, a gente sabe que tem com... Sim, a Bíblia nos traz isso, né, Vini? O diabo tem poder de efetuar curas e prodígios falsos. Perfeito. Mas ele curou, de fato, meu pai. Perfeito. 2021, retornemos aqui. Eu comecei a fazer algumas práticas pouco a pouco, porque nunca é do dia para noite, né? A gente vai se desviando, o navio chega no destino final, precisa somente de um desvio leve no timão, né? Verdade. E o destino totalmente diferente se fosse 1 milímetro para a direita do que para a esquerda, né? Ninguém sai da igreja do dia para noite. É um processo. Mas a gente vai saindo pouco a pouco. Porque vamos ouvindo os intentos... Se afastando de Deus, né? E porque vamos ouvindo os intentos do coração que abrem o ouvido para a voz do inimigo. E é muito sutil, porque eu comecei a trabalhar também no Espaço de Vida Saudável, que eu tinha que botar músicas que não eram de Deus, eu comecei pouco a pouco a ter uma frequência que não era celestial. Você vai alimentando intentos do coração. O que a gente já gosta, que é a carne, né? O que a carne já gosta, que vai abrindo o ouvido para a voz do inimigo. Perfeito. As pessoas gostam de culpar o diabo, mas o diabo ele ataca quando ele sabe a hora da fragilidade. Perfeito. Então, normalmente a gente sai porque a gente vai dando ouvido ao nosso coração. Perfeito. E só para contextualizar, 2021 já estava nesse processo, eu tinha acabado, eu e minha esposa Natália, a gente pouco a pouco foi deixando de fazer o que a tia dela mandou a gente nunca deixar de fazer quando a gente casou. Sabe o que a tia dela falou em 2018 pra gente, em janeiro de 2018? Falar um pouco mais devagar. Né? A tia dela, Sandra, falou em janeiro de 2018, quando eu casei em janeiro, 12 de janeiro, nunca, sob hipótese alguma, deixe de fazer o culto familiar. Amém. Sandra falou, Sandra Cerqueira. Levantar o altar do Senhor. Nunca, sob hipótese alguma, deixem de fazer o culto familiar. Amém. E neste ano, corrente 2021, pouco a pouco a gente começou a criar uma coisa que não era mais rotina. A gente começou a fazer novos hábitos que começou a, pouco a pouco, não é dia pra noite, atrapalhar. Mas a rotina, né, vai roubando o que importa. Família e Deus no centro, né? E nesse momento eu comecei a tomar sessões de reiki, que não é indicado, e quiropraxia, uma pessoa, né, que é uma religião totalmente oposta. Vamos rebobinar um pouquinho aqui, meu amigo, que você está chegando na parte de comer lavagem de porco. E está chegando lá. É. Vamos lá. Você perdeu o seu pai,
e você tinha passado por uma debilidade emocional. Sim. Você disse que foi internado. Eu lembro disso, porque a gente ficou um pouco preocupado no Líbano. E Nath foi uma grande Guerreira, mulher, sim, isso né, ao seu reconheço lado. absurdamente. E era Forma bem clara. era uma É. grande amiga, então me participava muito do que estava acontecendo Sim. com você. E por que eu falo isso? Porque a sua mente foi machucada ali. Né? Você foi diagnosticado naquele momento com depressão. E bipolaridade, né? E bipolaridade. Um processo não é louco, o né? foco aqui, mas a sua mente ficou naquele momento debilitada. Sim. Né? E enquanto você fala aí, eu vejo a grande investida do inimigo para não perder uma batalha. E vem à mente a lembrança de que, assim como Deus abençoa até 1000 gerações, a maldição Que chega. Né, até a quarta Terceira geração. e quarta. E essa maldição não é de Deus, mas é a ausência de Deus. Quando eu dou brecha, né? Não você, De forma mas declarada a geração. e deliberada. A geração, isso. Então, olha só, sua avó revelou que sua avó contou que o seu pai tinha sido rezado. Isso. O meu filho foi consagrado a Deus. O seu pai foi consagrado ao inimigo. Perfeitamente. E quando há consagração ao inimigo, há o afastamento do poder de Deus ser senhor daquela vida por decisão de quem era tutor do seu pai. Ponto. Perfeito. E você, claro, estava recebendo a rebordose, o respingar dessa maldição. Porque a Bíblia diz que a maldição acompanha até terceira e quarta. Isso é um fato. E não é que Deus amaldiçoa, porque Deus não amaldiçoa ninguém. Deus é amor e é bênção. Mas quando o ser humano se coloca na ausência de Deus, na ausência da luz, então ele está em trevas. E essas trevas acompanham até a Porque quarta. aí seria karma, né? Que não é no que a gente crê, né? Não é, mas é a consequência. Exatamente. Então, você... Por que eu estou trazendo isso? Porque Deus entrou em providência na sua vida, porque conhece o seu coração, porque te conhece, colocou uma garota, te direcionou a São Cristóvão, te tornou um cristão, mas o inimigo, não desistindo, colocou alguém dentro da sua casa, trouxe uma situação para te iludir, para tentar te atrair, para tentar te derrubar. Não conseguindo, trouxe situações que te levaram a um nível de ansiedade em que você debilitou e agora conseguiu machucar a mente. Perfeito. Machucou a mente, ele não desistiu, trouxe sua avó e te revelou algo que eu lembro que quando você conversava comigo, você trazia a ideia de que você queria conhecer a história de seu pai. Sim, verdade. Eu conheci... E que você queria ir no profundo e para sofri conhecer muitas aquilo. consequências que eu vou trazer aqui. E aquilo era tão forte quando você me dizia, e eu percebi que não adiantava ali agora No momento, né? falar. Ali era um momento agora de só fazer você entender que você sempre ia ter lugar nos braços de Deus. E eu nunca te falei isso, né? Mas eu via muito claro a batalha. E Deus, ele me consternou muito naquele momento. Porque eu não teria tido paciência. Eu acho que foi Deus que botou com as pessoas que tiveram paciência, porque eu acho que a gente não seria amigos hoje, né? Mas por não algumas era com circunstâncias você. que eu não vou falar aqui hoje. Mas não era com você, era com o diabo. Sim. Então, assim, era a paciência de ver que ele estava te cegando e que ele estava querendo te destruir. E eu tinha que olhar para o pecador e não para ele ou para o pecado. Eu tinha que olhar para você. E naquele momento eu via que você estava cego e que ele estava com um grande domínio. Porque você estava focado e você tinha uma raiva muito grande da igreja. Eu, de fato, estava com uma raiva. Muito magoado, muita coisa aconteceu, mas olha só, para que tudo isso acontecesse, a sua mente já estava debilitada. É um processo, né? E eu tô trazendo a questão da mente debilitada porque o inimigo, ele faz de tudo para debilitar o ser humano. Porque quando a gente se debilita e baixa a guarda, ele entra. Então ele ganha domínio. E eu via muita coisa claramente e eu entendia uma coisa, eu tenho que amar Vini. Porque não é sobre Vini, é porque só a força do amor vence o mal, né? E nesse período aí você começou, como você disse aí, a fazer massagem, quiropraxia? Isso. Com alguém que era também de uma religião afro. Isso. Pronto. E aí começou... Foi em abril, tá? E de fato eu me apaixonei. Não era pra eu estar com uma mulher no quarto dela, onde ela, um quarto vírgula, ela tem um anexo na casa dela, tá? E inclusive não era pra
para ir para ela, porque eu estava buscando ali acupuntura e o meu plano cobre no hangar, eu já tinha ligado, eu ia pro hangar fazer acupuntura. Só que nesse espaço que eu trabalhava, eu comentei com um amigo meu que tinha marcado ela, ele comentou, não, mas tem uma pessoa aqui em Telamares que passarinho, Que inclusive, faz. que faz. E você estava casado, Tava casado. mas sua esposa estava extremamente cansada. Isso, mas eu queria buscar uma coisa para melhorar a minha mente. Me indicaram a acupuntura que disse que tranquilizava. Sim. Pronto. Aí Mas ele falou, não precisa todo mundo ir. fragilizado. Isso. Aí ele falou, não precisa ir no hangar, tem uma pessoa aqui muito boa que faz. Sim. Não era nem pra eu conhecer essa pessoa. Sim. Tá. A responsabilidade é minha. Tudo que aconteceu comigo não é da pessoa, foi minha, né? Eu Mas sou responsável. você estava fragilizado, sua esposa fragilizada, no cansaço. Era um momento de propício que o diabo podia entrar, porque Sim. o culto familiar não estava sendo feito de forma cotidiana, a gente estava fraco na fé, a gente estava olhando mais para a carne. Tá? E eu fui responsável pela derrocada. Como é que tava em casa? Também não estava Não legal. tava não estava como eu queria. Até porque você sempre quis muito, né, Vini? Então, meu padrão era... Você sempre desejou ter muito. Sim, sempre. E Deus tem te ensinado a ser Perfeito. rico no pouco. Vamos lá. Retornando. Então, essa pessoa me indicou para essa pessoa. Não era para eu ir lá, né, conhecer essa pessoa, né? Eu fui e, de fato, eu me encantei, me apaixonei. Tá? Jogou a isca que você quer. Não era para eu, como um homem, e embora ela tivesse um anexo na casa dela, para atender vários tipos de pessoas, para estar lá. Porque a gente tem que se evitar qualquer tipo de tentação, né? Tá, mas ela não era uma mulher que trabalha? Isso. Tá, então por que não era pra você ir? Porque não é... tem locais que... Mas peraí, você não conhecia o lugar. O que você estava buscando era alguém para fazer massagem. Um lugar profissional para relaxar. Ventosa. Porque você estava sendo medicado com remédios fortes. Exatamente. Passava pela sua mente em algum momento de que ao ir fazer massagem... Então, olha só. Nunca. O inimigo sabia da sua fraqueza. Porque você disse que antes, no início, quando você não conseguia ser fiel, você tinha essa fraqueza por mulher, antes de casar. Sim. Né? Então, o inimigo ele jogou uma isca quando você estava frágil. E ele já tinha preparado lá a situação para te fisgar. E quando você chegou lá e percebeu, aí sim, a responsabilidade é sua. Porque quando você fala assim, parece até que você sabia o que você estava indo fazer. Mas a responsabilidade é minha. Eu nunca deixei de assumir, é totalmente minha. Não, mas te aconselharam aí para fazer 100% uma questão profissional. Totalmente. Você podia ter ido com sua mulher. E a pessoa era bem profissional, eu tenho que admitir isso aqui. Só que a energia, a troca de energia Sim. foi tão grande que eu ficava lá o dia todo, às vezes. Sim, e você estava fragilizado. Eu estava literalmente possuído também. Exatamente. Eu tava falo apaixonadíssimo. Eu não sei o que aconteceu. Foi uma coisa muito estranha. Sim, você falou a palavra certa, você foi possuído. Pronto. Então, abril, maio, e nesse momento se cumpriu que a mulher em 2019 falou que os 2 bilionários... A profeta de Baal. Abençoaria meu projeto social. Eu estava bem engajado espiritualmente também, diga-se de passagem, porque eu dava muito estudo bíblico, eu era da Ministério de Profecia da igreja, e eu tinha um projeto social que entregava 500 cestas básicas por semana. Vou repetir. 500 cestas básicas por semana. Uma benção, viu? Isso. Vocês presenciaram isso. E diga-se de passagem, tinha uma pessoa lá no Estelamares, uma pessoa que ela permitiu falar isso, que ela dá aula de concurso público, La Cassiele em Estelamares, onde eu dava estudo bíblico para ela, o casamento dela estava para acabar, e ela me contou no passado que naquele momento eu dizia para ela lutar pelo casamento dela, e ela disse que eu fui um dos responsáveis para o casamento dela não ir o brejo. Amém. E a gente vai retornar, inclusive, o estudo bíblico agora. Amém, louvado seja Deus. Muito conceituada com o marido dela, Renato. Então, eu estava trabalhando para Deus. E um certo dia, mais ou menos em abril, maio ali, nesse período, eu estava dormindo em São Cristóvão, na casa da avó de Natália, e eu recebo uma mensagem no WhatsApp. E vocês sabem quando você não tem um número salvo, aparece um monte de número lá. 71, tal. Quem é a pessoa que manda a mensagem no WhatsApp? Newton. Newton. Qual foi o momento que eu encontrei ele, primeira vez? Lá em 2015. 2015. São Cristóvão. Ele estava, inclusive, em Estelamares essa semana, cantando. Vocês podem conferir, porque é uma coisa muito extraordinária e muito pontual. Bom dia, meu irmão. Falei, quem é? Não lembrava quem era. É Newton. Que Newton? Newton, é. Deus mandou orar por sua família. Amém. Eu falei, mas por que você está falando isso? Porque o diabo vai atacar a sua família. E minha família... Deixar pai, mãe, eu e minha esposa, né? Ele já vinha atacando, né, Isso. Vini? Mas ele foi muito cirúrgico naquele momento. E eu recebi um aviso ali e eu negligenciei o aviso, né?
Deus pode enviar pessoas para falar, né? Sim, claro que sim. E nessa empreitada, eu estava perto de receber um pouco mais depois uma herança da Petrobras do meu pai, né? E você sabia disso. Você sabia que eu estava contando os dias para receber esse dinheiro. Até porque tudo que você queria era dinheiro. Você Isso. já estava num momento que você queria muito dinheiro. E pouco a pouco, até chegar esse momento, eu já estava praticamente num relacionamento extraconjugal, né, com a pessoa. E totalmente louco, pisando em locais que eu vou chegar lá, onde eu descobri coisas do meu pai, né, que vou trazer esse Exu Zé Pilintra, onde eu comecei a mexer com coisas que eu não devia, magia negra, tá? E em um determinado momento, eu bem cego, eu resolvi fazer um trato com o Exu. Tá? Nesse mundo aí existem vários tipos de... Existe pactuação, que é o nível mais elevado, que requer sangue, é presencial lá em Gravataí, inclusive. Onde Você nós tem moramos. que ir lá no templo de Quimbanda. Tá? Existe abertura de caminhos, existe o trato, existe a pactuação. O trato é muito forte. Tá? E quando você joga uma mesa de tabuleiro de búzios negros, que eu estava viciado nisso, você não escolhe o demônio te escolhe. E o sacerdote no qual me atendia disse de forma bem peremptória e bem clara que um determinado Exu me escolheu. E o Exu que me escolheu foi o Zé Pilintra, o mesmo Exu que curou meu pai. Interessante. Ele sempre usando de ilusionismo, Isso, marcas, né, perfeito. impressões. E ali um dos Pra pilares aprisionar para as o pessoas. trato funcionar é que eu não poderia pisar mais na igreja, porque o nome do demônio era muito mal falado. E eu tomaria uma carga negativa, né? E eu tinha medo de não pisar na igreja 100%. Eu nunca deixei de ir para a igreja 100%. Estava na igreja, eu pisava na igreja, mas não estava na igreja do ponto de vista de entrega para Deus. Mas eu tinha medo, né? Tanto quando eu viajei com essa pessoa, eu ficava com medo do avião cair, eu ficava realmente vivendo num estado de pânico, porque eu sabia, eu nunca me afastei da igreja por conta de discordância ou de falta de fé, de doutrina. Eu sabia que se eu morresse no avião, eu ia queimar no lago de fogo com enxofre. Você não né? perdeu a consciência, mas Eu estava enganado o e espírito- possuído, né? e o Espírito de Profecia diz que uma vez que o inimigo consegue atrair e fazer com que alguém ceda à tentação dele, ele se torna escravo do E eu pecado. virei escravo. E você tinha Entendeu? consciência, mas o Espírito de Profecia, no desejado no grande conflito, também vai dizer que uma vez que alguém vira escravo, somente o poder de Deus para retirá-lo das garras do inimigo. E sua história, Vini, para quem ouve assim e não viveu ano a ano, fica até confusa. Eu imagino que as pessoas ficam querendo entender, mas ele se batizou e o pai já tinha morrido e depois de estar batizado foi lá ver a avó. E por que teve essa recaída? Mas eu tentei mostrar aqui que o inimigo ele foi investindo a ponto de te fragilizar. Porque quando você está forte e firmado em Deus, olha só, o inimigo ele não tem poder para derrubar as pessoas, a menos que elas permitam. E eu permiti, né? E a permissão vem do afastar-se A de proteção Deus. de Deus, né? E nós nos afastamos de Deus, não é somente quando deixamos de ir à igreja, mas é quando começamos a ouvir a voz do nosso coração. E o nosso coração fala coisas simples e pequenas diariamente. Então, se hoje você teve a oportunidade de perdoar e não perdoou, você decidiu ouvir a voz do seu coração. Perfeito. Se hoje você teve a oportunidade de falar algo que Deus mandou para abençoar e não fez, você preferiu ouvir a voz do seu coração. E todas as vezes que você vai decidindo ouvir a voz do seu coração, você vai dizendo que não quer ouvir a voz de Deus. Por que eu estou frisando isso aqui? Porque não é uma história confusa. Na verdade, ela se torna confusa porque é o grande agir de Deus tentando tirar você do meio de uma treva que já existia desde seu antepassado. Poço de tremedal de lama. Perfeito. E isso já vinha da história de seu pai. Né? A gente não sabe do que veio antes de seu pai. Mas Deus começou a revelar-se atuando na sua vida para te arrancar. Só que Deus fazia isso desde criança. Porque quando você foi, e como ela disse, que o diabo tentou te matar com 12 anos, Deus entrou em providência e disse, ele não vai morrer. Amém. Então, é que a gente não vê, mas Deus ele entra em providência na vida de todo ser humano.
Só que tem um momento que ele decide revelar-se. Perfeito. E ele começou a se revelar para você. Filho, o diabo tá trabalhando. Eu também tô. Você vai ter que decidir. Eu lembro que você começou a chegar lá no espaço e você às vezes chegava perturbado. Com o espírito do demoníaco. Isso era um fato, né? Ai, você chegava às vezes possuído. Mas eu achava engraçado. Porque você tinha um extremo respeito por mim. Isso é um fato. E não era por mim. Era pelo espírito que guiava. habitava em mim. Eu sempre tive esse temor, tanto que quando eu fiz esse trato, eu não conseguia me entregar totalmente ao outro lado. Eu ficava com medo, eu pisava na igreja. Porque eu sabia que eu sempre soube o Deus que eu sirvo. E essa minha experiência me fez revelar o quão grande é a nossa batalha espiritual. De forma bem clara e cristalina. A batalha de Deus, né? Isso. Essa batalha revelada na Bíblia, em toda a história, você acabou vivenciando na prática, né? Não é de carne e de sangue, né? E o detalhe interessante, o ser humano, aí eu trago 3 personagens bíblicos. Tem tempo ainda pra gente continuar? Claro que sim, porque você tá aqui comendo lavagem de porco, eu não queria detalhar algumas coisas. Eu vou chegar, coisas. Pode detalhar porque serve de alerta também. Você acabou se encantando, ficou apaixonado. Muito apaixonado. E isso... Muito, eu fiquei totalmente a ponto de ficar na porta da pessoa 24 horas. Acabou torrando muito dinheiro. Vamos lá, vou chegar nessa ele parte vai chegar agora. nesse ponto, né, da herança, né? E que realmente foi... Ele lembra a história do filho pródigo. É porque é pra chegar nesse ponto. Mas vamos lá. Aí só pra trazer um parêntese aqui. O mundo muda, a tecnologia avança, mas o ser humano continua previsível. Né? Como assim previsível? Aí eu cito 3 personagens bíblicos. Sansão, Saul e Judas. Sansão, mulher, Judas, dinheiro e Saul, poder. O ser humano vive hoje em função de buscar ter poder, ter relação sexual e ter dinheiro. Verdade. E eu vivi nessa função. E o diabo tem tudo isso pra dar quem quiser. E se porventura você buscar isso e não tiver Deus, você vai sofrer as consequências como eu sofri. Vamos lá. Tava já afastado, casamento praticamente aos frangalhos, na migalha, né? Eu quero que você conte os detalhes, mas deixa o Espírito Santo te conduzir. Desculpe, porque alguns detalhes, eles já não são mais necessários. Perfeito. Porque você é um servo do Senhor. Sim. E para que a sua imagem fique preservada. Né? Porque... 15 de outubro de 2021, chegou tal dia que o dinheiro entrou na conta. Uma sexta-feira, eu não vou falar o valor, mas foi 6 dígitos. 6 dígitos é acima de 100 mil reais. Tá, eu já afastado de minha esposa tinha há 2 semanas indo embora para casa da avó, a gente estava se encontrando, mas já estava separado, tá? E eu comecei a viver como eu apelidava naquele momento. Não aceite migalhas, não aceite esmolas, porque eu queria curtir, ganhar o mundo. Queria que o filho pródigo queria o mundo. E eu gastei esses 6 dígitos em menos de 2 meses, tá? Quanto tempo o filho pródigo gastou isso aqui? Não fala, né? Não fala, mas... Mas ele gastou deve ser mais ou menos em 2 meses. Né? E aí começou minha loucura mental, porque eu queria viver esse mesmo período, esse mesmo padrão de vida. E aí começou a loucura, porque quando a gente está afastado de Deus e já o inimigo praticamente me possuindo, e isso pode acontecer com qualquer ser humano que se afaste de Deus. E quando a gente bota a mão, quando a pessoa fala que botou a mão no fogo e doeu, não é a mesma coisa de você sentir botar a mão no fogo, não é verdade? É verdade. Você chegou até aí a Gravataí, você me mencionou, né? Que foi até no sul lá e tal. Pra fazer essa situação. Não, eu não cheguei aí, eu ia. Você ia. Eu fiquei com medo de fazer. Ah, tá. Porque nós moramos lá em Gravataí, né? Lá em Gravataí, realmente, como eu trabalhei lá naquela região, eu visitei vários bairros, né? Cada bairro tinha 1, 2 ou 3 casas de umbanda, né, etc. É muito comum lá, como a gente vê igreja, Kimbanda, né? Na verdade. A gente vê casas de religiões de afro. Lá chama de batuque, né? A gente chama aqui de candomblé, são linhas de religiões afro, mas lá chama de... Na Umbanda você não mexe com a magia negra, você mexe com a magia branca, que é magia, mas na Kimbanda você é bem claro e bem cristalino, que é muita coisa ruim mesmo. Envolve muito sacrifício animal. Mas vamos lá. Então eu pensei em ir para fazer essa pactuação em prol de dinheiro. Mas fiquei com medo, porque é um ritual muito macabro, que envolve sangue, são 3 dias. Uma pessoa não é batizada na Filha de Deus? Sim, é um batismo, uma entrega. A pactuação é um batismo. Tá. De maneira, Vini, você vai falando aí, vai vindo grande conflito sempre na mente, de maneira a algumas pessoas terem se entregado por completo ao inimigo e estarem fora
da área de alcance de Deus. É isso mesmo. Não porque Deus está impossibilitado, Porque eu- mas porque elas foram completamente hipnotizadas, tal como os anjos do céu que resolveram ouvir a ele. Foram Não é enganados. que Deus se torne impossibilitado, mas são pessoas que aí a gente diz, é alguém do demônio, porque são instrumentos dele Perfeito. que se entregaram e vão viver assim até o resto da vida. Deus trabalha para eles, mas eles se colocaram numa posição Até porque entra o livre-arbítrio, né? de, Perfeitamente. Que é a liberdade que Deus dá, né? de total possessão. Perfeito. E não querem sair. Tiveram oportunidade de ouvir a verdade, como você estava tendo, mas você disse algo aí importante, que você tinha consciência. Consciência clara. E nenhum ser humano perde o seu nível de consciência, mas todo ele decide o que quer e o que vai servir. E eu admito que foi muito difícil eu voltar. Porque eu tava muito louco. Foi um milagre. Foi um milagre. A gente vai chegar lá. Mas vamos lá. Então eu gastei esse dinheiro em 2 meses. Eu recebi outro dinheiro também. Tava na iminência de receber outros dinheiros. Então eu comecei a fazer muitas dívidas. Aí começou uma derrotada. Eu comecei a criar vícios de apostas esportivas. Foi mais de 60 mil reais em cassino. Coisa que eu nunca mexi. Eu nunca... Lembro que minha avó, mencionada aqui, sempre falou: poxa, eu sempre te orgulho em você, porque você teve uma vida tão conturbada, você nunca fumou, bebeu e nunca teve vício. E o jogo, tá Sabe? tudo sempre misturado. Isso. O vício, o jogo, a E bebida, a eu mulher, criei um né? vício. E hoje Isso cada vez mais legalizado e incentivado na televisão, né? é uma Infelizmente. tristeza, né? Através do esporte, né? Isso. E eu nunca tive um vício. Minha mãe sabe disso. Meu pai sabe disso. Eu nunca tive um vício. Então esse engodo do demônio, essa frequência que não é de Deus, faz você buscar um abismo atrás do outro. E isso foi minha vida. Eu me envolvi com agiotagem. Uma Sabe? linha fina que vai virando uma Isso, corda, pra né, manter o cara? padrão de vida pra mulher que eu tava apaixonado, pra manter as viagens, pra manter... E fora os amigos também, tá? Que eu perdi minha palavra. Muitos amigos eu tinha palavra. Minha palavra era uma só. Perdi tudo isso. Fui humilhado. Perdeu sua reputação. Perdi minha credibilidade, sabe? As pessoas não sabiam o que estava acontecendo comigo, nem tinham obrigação de saber o conflito espiritual que eu estava vivendo. Muitas das vezes tentei suicídio. Minha cachorra, que eu gosto muito, me ajudou muito também. Foi um objeto de Deus ali para me dar uma força. Toda vez que eu tentava me matar, depois sair me matar, ela aparecia. Criatura de Deus, Mas né? isso é impressionante. É impressionante, né? Todo Botando ser vários que se remédios na move- boca. Então eu vivi uma angústia que eu demoraria 10 horas para falar aqui o que aconteceu comigo. Então nesse mesmo período, eu criei vícios, gastei mais de 60 mil reais em cassino online, sabe? E foi muito difícil me livrar desse vício, tá? Muitos agiotas que eu pago até hoje, inclusive. Então foi uma coisa generalizada que começou pouco a pouco, deixando de fazer o culto familiar um dia, que a tia de Natália, Sandra, falou para eu nunca, em hipótese alguma, deixar de fazer. E o afastamento de Deus, recebi um dinheiro que E o diabo foi te enlaçando aos poucos, né? e me laçou, tanto que em dezembro desse mesmo ano, nos meus encontros com Natália, que a gente se encontrava de forma esporádica para namorar e tal, ela falou: uma mulher em São Cristóvão parou minha mãe e falou o seguinte: o casamento da sua filha tá indo pro brejo, não é verdade? A mulher nunca tinha visto a mãe de Natália, que é Selma. Aí Selma falou: é verdade. O diabo tá conseguindo fazer o que ele sempre quis. E o seu genro tá indo muito longe. Deus não sabe o que tá fazendo, não sabe mais o que fazer com ele. E o diabo está perto de ceifar a vida dele. Vini, você às vezes chegava lá Que coisa, no né? espaço. Eu não sei se você lembra, porque às vezes você chegava meio destoado. E teve algumas vezes que eu ia e fechava tudo e ficava ali em oração. E depois você mandava uns áudios meio doidos, né? possuídos pra mim. Não você, né? O É. inimigo de Deus que tem raiva de tudo que demonstra a presença de Deus, a luz divina. Mas você comeu lavagem de porco. Comi. Você comeu comida azeda, estragada. Total. E Torrou a herança do pai. Total. Em 2 meses. Foi mal falado. Ainda sofro as consequências hoje no âmbito que eu vivo. Sabe? Perdeu a reputação. Perdi porque eu tinha uma reputação muito excelente. Muito boa reputação. E só bastou um capítulo ruim da minha história para ser destruída. você E é muito triste para mim porque isso me afeta muito e a gente tem que preservar como cristão a reputação. E o diabo me envergonhou muito. Por minha responsabilidade. Mas é isso Sabe? que é aonde eu ia Minha chegar. responsabilidade. Eu Isso fui é o que responsável ele- disso. Isso é o que ele quer, né? Eu acho que enquanto o filho pródigo estava vivendo até esse momento aqui do verso 16, os fariseus e os escribas deviam falar: mas não foi isso que você buscou?
Não é isso que você queria? Ele tem que É. comer comida de porco mesmo. Por quê? Porque ele não saiu da casa do pai, porque ele não ouviu o que a moça tinha dito para fazer o culto a Deus. Eu imagino que os fariseus e os escribas estavam, não, mas essa é a história e acabou por aí. Só que o Talvez engraçado é que meio que o irmão, né? Talvez fosse o desejo também do irmão, né? Na mas história, né? É verdade. No sentido de, ele mereceu, ele tá passando por isso aí porque ele mereceu, né? Porque Existiram ele... essas línguas sim também. E existiram línguas como você, como o próprio Alex, que muitas vezes veio chorando porque eu postava muitas coisas que escandalizavam a igreja, sim, mas bebidas. eu ia chegar aqui no ponto. Desculpe, vá. Não, Vá. é isso mesmo, é porque eu queria chegar no ponto de que com Deus a história não acaba. Sim. Para Assim, onde acaba aqueles que são simplesmente religiosos. E a história do filho pródigo, a sua história, fala de um Deus que nós conhecemos muito pouco. A história para eles que reclamavam de Deus estar com pecadores, até aqui estava legal. Porque eles viram o cara comer comida de porco. E deviam estar ali dizendo, é isso mesmo, você não queria isso, Vini? Pô, você estava casado, quem mandou você entrar na sala de massagem? Pô, você já tinha sido batizado, quem mandou você ir lá ficar ouvindo conversa? Não é isso que você queria, meu amigo? para os fariseus, na verdade, a história deveria terminar aí e tava tudo certo, né? Terminar aqui. A consequência, ok, você que buscou isso. Só que o final da história com Deus O importante é o final, né? não, só chega no final quando acaba. E a história não acabou aqui, Jesus continuou contando ela. E tem um momento que ele diz assim, aqui no verso 17, então caindo em si. E você disse que foi muito difícil retornar, realmente não sabe como. Eu não sei como. Mas eu lembro de um dia que você chegou no espaço e Natália se levantou e disse o que a tia disse. E eu tive um sonho muito claro com você. E o agir de Deus é tremendo, né? Porque você chegou naquele dia e eu lembro que eu disse uma coisa para você. Eu não sei se você lembra, mas eu disse, Vini, você precisa sair de onde você está, porque senão o diabo vai te matar. E você estava com uma raiva específica da igreja, não você, mas de tudo que falava de igreja ali. E eu disse a você uma coisa, meu amigo, não volte para a igreja. Mas, por favor, volte a falar com Jesus. E ali já tinha cessado o meu falar com Jesus, né? Eu não abri, Eu não nem abri sei. nem a Bíblia. Eu não né? sei. Eu nem sei, mas eu lembro que eu disse: volte a falar com Jesus. Fale para ele que você tem raiva da igreja. Fale para ele que irmãos te magoaram. Fale para ele que irmãos estão falando. Eu não sabia até que ponto mais você era Vinícius ou você. Mas eu conseguia ter um olhar para você de tentar pegar aquele garoto que estava escondido por trás do possuído inimigo. E não demorou muito. A história que parecia que estava ali num final para você. Dívida. Se sentindo. Você eu tava estava me sentindo um lixo porque Prostituição. eu sempre prezei pela minha reputação, sabe? Sim, você estava se sentindo. Eu lembro que você. Dificuldade com a mãe. Você só tinha sua cachorrinha ali. Enfim, você estava comendo comida de porco. Totalmente. E você tinha virado um porco. Total. E eu não tinha mais discernimento, acredite, do que era certo e do que errado em todos os aspectos. Eu pedia dinheiro pra jogar. Graças a Deus que eu não cheguei a me envolver com drogas. Mas bebia, eu pedia dinheiro pra jogar e perdia tudo. Eu pedia dinheiro pra Jota, jogava. Eu fazia um monte de loucura. E você sabe? deitava Todo dia na churrasco, todo dia eu deitava na cama com mulheres. Tanto fora quanto dentro. Então eu virei virou, como é que posso falar? Uma engrenagem totalmente louca em todos os aspectos. Né? E você, naquele estágio ali, depois de alguns dias, eu não sei explicar, não sei se você consegue nos explicar, mas entre essa segunda parte aqui, final da história do filho pródigo, que ele retorna para a casa do pai e ele ensaia um discurso. Ele ia dizer para o pai que ele pecou contra ele e que ele desejava ser escravo na casa do pai, um servo, um empregado. E quando ele retorna, o pai o avista de longe e sai correndo. Esse pai da Bíblia, ele faz referência ao Pai do céu. E é o único lugar na Bíblia que diz que Jesus correu
e Jesus correu em direção a um pecador. Abraçou e beijou. Jesus correu, a única vez citada na Bíblia, em direção a alguém que estava sujo, fétido, perdido, talvez envergonhado, Totalmente envergonhado. devendo, porque ele foi buscar o que ele quis, ele encontrou, mas não satisfez o vazio da alma. Ele não encontrou respostas. E quando ele volta, no meio do discurso dele, quem está assistindo pode acompanhar em Lucas 15, no meio do discurso, quando ele ensaia e vai falar para o pai, pai, pequei contra ti, o pai interrompe e diz, olha, tragam roupas novas, põe um anel no dedo dele e nem deixa ele terminar o discurso. Deus simplesmente entrou em providência na sua vida, e eu digo que foi de uma noite para outra, do momento em que você estava lá na nossa loja no espaço, de uma forma, e eu lembro como hoje. Foi questão de uma semana e pouco depois, você simplesmente disse para mim que tinha entrado no bar, tomado nojo da bebida, Exatamente. pessoas fumando maconha, meninas, e você olhou para aquele álcool, você tomou nojo, e você disse, eu vou voltar para a igreja. Isso foi no sábado, isso foi numa sexta-feira de noite, na inauguração de um bar, onde inclusive eu botei uma roupa que você até falou que eu tava parecendo aqueles caras do Chacos, aquelas roupas de mexicano, e naquela noite, de fato, foi o Espírito Santo, as orações intercessórias, né? Porque no livro dos anjos lá fala que quando a gente recebe a oração intercessória, o anjo vem a nosso... Com certeza. Dispor, né? A tia de Natália tinha sido levantada, Também. Nilton tinha sido levantado, eu tinha sido impressionada, e naquela noite eu falei com minha mãe, a gente tem que orar por Vinícius. E engraçado que eu não falava com emoção, porque eu sabia o que ia acontecer nos olhos espirituais, e tinha noite que eu pensava, meu Deus, eu não quero olhar o celular para não receber uma notícia. Então eu tinha muita clareza do que o inimigo ia fazer com você. E em menos de uma semana você deu assim uma notícia, eu vou voltar para a igreja. E foi E não era o mesmo Vinícius. E essa decisão, pra gente finalizar, né? Eu acho que tá finalizando. Pode ir finalizando sobre esse Foi abraço muito difícil do pai. porque existia um misto de sentimentos de vergonha. As pessoas ao meu redor ali que eu devia, que eu tava mal falado, eu com a Bíblia no braço. Eu por um tempo, inclusive, eu ia pra igreja, eu não levava minha Bíblia. Eu pegava a Bíblia da igreja, porque eu não queria que as pessoas vissem eu botando a Bíblia no braço pra me chamar de hipócrita. Eu tinha vergonha, sabe? Então era um misto de vergonha, entre outros mistos de medo e tantas outras coisas que foi muito difícil voltar. É uma pessoa da igreja, que eu não vou citar o nome, falou que eu tava com 7 demônios. Mas você voltou. Eu voltei, perfeito. Mas, e eu me rebatizei, pastor Campitelli, né? Foi lindo, Foi né? top. Foi a semana de oração, foi uma luta também. E a batalha continua, só que eu tô... Meu amigo Alex me fala um exemplo, você tá em aclive ou declive? Eu, graças a Deus, tô em aclive, as tentações existem. Eu falo, tá firme ou tá fraco? Isso, as tentações existem, vão continuar, todavia eu tô com Deus. Tá? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, né? Mas sabe, Vini... E eu sou, de fato, e todo esse misto aí, essa situação que você falou, que poderia receber notícia, era bem plausível, em virtude de dívidas com a Jota, ameaças que eu recebia, em virtude da minha ação. Você chegou a passar um tempo fora, você lembra? Eu fugi. Você fugiu e você só tinha contato com algumas pessoas. Engraçado. Você era uma delas, que eu tinha eu muita... e minha cachorrinha. Foi a fuga dele e minha cachorra, né? Engraçado. Dá pra fazer um filme, hein? Você falava tudo Impressionante, né, velho? Eu tinha muita paz no coração e até para dar essa notícia, Deus me impeliu a orar. E teve uma noite que eu clamei por você, para Deus ter misericórdia. Mas a gente sempre sofre desse mal do olhar do fariseu e do olhar do pecador. E talvez a gente tenha um olhar de fariseu quando a gente olha para o outro sem estar sentindo o fogo que ele está vivendo, porque a gente não se coloca como pecador. Eu não posso dizer aqui que eu tinha um olhar meio frio porque eu tinha plena certeza. Talvez porque você estivesse querendo viver aquilo, né? E os fariseus, de alguma forma, eles olhavam para o menino lá e deviam dizer, ele não quis. Mas eu sei também que Deus conhecia a minha disponibilidade para interceder por você, para estar disponível quando você precisou. Eu e meu esposo. Com certeza, isso foi a minha bem família. claro. Mas eu tô aqui dando mérito ao Espírito Santo. Com certeza. Mas você foi um instrumento, isso eu reconheço. Porque nós somos muito como fariseu. Sim. E naquele momento eu fui muito impressionada a entender que você ia morrer.
E eu fui impelida a orar. Mas eu estou dizendo que não envolveu muita emoção, foi tudo muito racional. E Deus me deu um presente quando eu vi. Eu estou ouvindo sua história aqui e vendo uma coisa na mente o tempo todo. De fato, a luta não é nossa. Espiritual. A nossa parte, ela é muito mínima, mas nós temos que estar atentos e vigilantes, sem dar para trás. Porque Para decidirmos sempre para fazer o certo, para seguir o que Deus pede, né? Com certeza, porque esse pai que ama, ele não é um pai neurótico. Ele não é um pai que acha que o ser humano nunca vai pecar. Ele não é um pai que quando o ser humano peca, ele vira as costas, ele rejeita. Ele é um pai que está à espera do retorno do ser humano. E enquanto o ser humano não cai em si e não decide voltar, ele envia anjos. Com certeza. Ele tem o Santo Espírito, o Consolador. E tudo isso fez parte da sua história, está fazendo. E hoje, a gente precisa ir encerrando, mas assim, de um tempo para cá, teve um momento que o Espírito Santo também me impeliu e disse assim, agora a Vini precisa ganhar tônus muscular. Vini precisa ganhar autonomia espiritual. Vini precisa crescer em mim. E é o momento em que a gente precisa deixar o trabalho de Deus ser completo, porque a gente é só instrumento em momentos. E eu fico sempre de longe, hoje falo menos, mas eu sempre estou lá falando a beleza do trabalhar de Deus. Agora ele te deu um trabalho na igreja e mais uma vez está sempre dependendo de você. Decidir Perfeito. todos os dias levantar o altar ao Senhor. Mas ele te libertou, ele te resgatou. E não quer dizer que o inimigo vai desistir de nos derrubar. E para finalizar a minha fala, é interessante o seguinte, que óbvio que a história tem muito mais detalhes que a gente não pode entrar com profundidade aqui, mas eu sempre usava aquele jargão, né? Não aceite migalhas, não aceite esmolas, fazendo uma adesão e uma referência que eu queria aproveitar o mundo e tudo que o mundo poderia oferecer. Só que com essa experiência que eu tive, eu percebi que de fato o que o mundo oferece é migalha e esmola. Migalha. E você ficar longe de Deus é ser pobre, né, é ser Vini? pobre e você querer ter migalha e a esmola do mundo. E você tá com Deus, você tá com um manancial e com as bênçãos profundas ali, né? Mesmo com pouco, né? Mesmo com pouco. O pouco com Deus é muito, e o muito que eu tinha ali, naquele momento da parte financeira, você foi com poeira em menos de 2 meses, né? E causou esse transtorno. Por isso que as bênçãos sem Deus se tornam maldição. A Bíblia menciona o saquetel furado, né? Parece que a gente coloca um saquetel furado no bolsinho e ela aos poucos vai escoando, né? Vai escoando. Uma história muito rica. Vini vai vir mais vezes aqui participar de outros temas conosco. E é uma história muito rica. Alguns detalhes eu prefiro que seja preservado. Perfeito. Né? E se tem alguém que acha que a mentira ou os problemas podem acontecer e um dia não vir à tona ou não trazer prejuízo, é um engano. Porque o mesmo diabo que inspira para que a pessoa minta ou roube ou se perca, é o mesmo que quer no final te destruir. Então, é muito poderosa a sua história para revelar o agir de Deus, resgatando, né? Desde a infância. Sim, Deus estava ali. E revelar claramente esse grande conflito que todo ser humano vive, de fato, né? Vive. Vini tem algo, assim, peculiar, porque veio de geração. Sim. Tá? E quando a gente fala do mundo espiritual, a gente fala de algo que pertence a alguém. E nesse mundo, ou você pertence a Deus... por direito de criação, Deus é dono de todos, mas todos têm o direito de escolher a sua paternidade. Decidir. Adão escolheu a quem ele serviria quando ele desobedeceu a voz de Deus. Perfeito. E você veio de uma geração que decidiu servir ao inimigo. Então, você era algo que pertencia a ele. E Deus tomou para te com a mão forte. E para finalizar o que eu vou falar realmente aqui, porque é uma notícia boa, meu pai teve essa engrenagem, sempre que ele bebia, ele ficava possuído. Só que no leito da aliança, a minha irmã, que é da igreja batista, ela falou pra mim, não tava nesse momento, ela citou pra mim, Renata, minha irmã, um beijo, minha irmã, e ela sempre esteve comigo também. Ela falou, meu pai falou assim, eu não aguento mais sofrer. Aí minha irmã fez um voto, como se fosse um batismo ali, naquele momento com óleo, se perguntando se ele aceita Jesus. Amém. No leito de morte, e ele aceitou Jesus. Amém. E eu tenho o desejo quando Jesus voltar, que tá muito perto de Jesus voltar, de estar lá no milênio. Amém. E meu pai ser um daqueles que, no ressoar da última trombeta,
possa ressuscitar, né, meu pai? Amém. Né? Que eu creio que Teremos- Jesus volta e estaria em pé ainda aqui, né? Amém. Amém. Teremos muitas surpresas no céu. Eu espero. E eu É. creio que o Espírito está trabalhando assim na sua vida para te presentear além do que você pode imaginar. Amém. Olha para aquela câmera ali, deixa uma mensagem para esses jovens que talvez estejam achando que a riqueza do mundo se compara à riqueza que Deus pode nos dar, viu? Olha só, é muito melhor você errar com o erro dos outros para você não passar pelo erro, né? E sofrer as consequências. O homem mais sábio do mundo, Salomão, ele viveu tudo que um homem quer viver. Ele teve dinheiro, poder e mulheres. Só que no final de tudo ele disse o seguinte: o que importa mais é o seguinte: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Nada vai trazer sua paz e vai trazer plenitude, nada. Dinheiro, poder, mulheres, se não for Deus, pode ter certeza. Você vai sentir falta de ter falta. Os filósofos falam o seguinte: a gente sente falta de ter falta. A gente acha que vai ser preenchido, mas nunca é preenchido. Só a presença de Deus, de forma integral, vai trazer o preenchimento que o ser humano busca tanto. Né? Então essa é a minha dica, através de muita luta e muita consequência. Mas pelo menos eu aprendi, né? Na dor. Continua lutando, Amém. né? E continua Até o fim, né? vencendo. Continuar aprendendo. Né? Vitor, meu bem, quer deixar alguma mensagem? Não, só agradecer a Vini, né, por compartilhar essa história com a gente. Vocês viveram muito, inclusive, né? Comigo. São muitos detalhes, né, mas eu acho que hoje ficou aqui a lição principal, né, de que Deus nunca desiste dos seus filhos, né? E é importante frisar que Vini decidiu, né, tá decidindo a cada dia. Amém. Isso é importante, porque a luta continua, né? O grande conflito ele é real e é contínuo até Jesus voltar ou nós descansarmos, né? Então, obrigado por ter compartilhado essa história, né? Obrigado pelo convite. E com certeza, eu tenho certeza que vai agregar e vai trazer luz, né? Talvez abrir os olhos de muitas pessoas, né? Que vão nos ouvir ou nos assistir a esse programa aí. Amém. É tão bom, né? Mas tem que ir acabando. Vini uma vez falou para mim no telefone há pouco tempo que estava aprendendo a esperar e que estava entendendo que se Deus desse a ele naquela época o que ele desejava, talvez ele continuasse a se perder. Alguns momentos ele, depois de tudo isso, ainda me ligava e dizia que vou vacilar, vou pegar emprestado de novo. E eu lembro que eu dizia: você precisa fazer a escolha correta, porque Deus te resgatou. E se você continuar de maneira fiel, assumindo as consequências, Deus tem um tempo para te restituir tudo que você perdeu. Mas é da forma dele, é do jeito dele. O que levou o filho pródigo a sair de casa foi a sede de um coração carnal. O que fez com que Vini, aos poucos, fosse retirando o altar do Senhor da sua casa e vivendo outras situações, foi ouvir a voz do coração. A Bíblia diz: aquele que tem sede, vem a mim e eu te darei de graça da fonte da água da vida. Eu não sei do que você tem sede, o que você busca realizar. Eu não sei o quanto você vale, o quanto você acha que vale entregar sua saúde, sua família, seu casamento para achar isso que você está buscando. Mas se você continuar, é provável que você coma lama de porco, lavagem. Porque essa é a história de todo mundo que não ouve a voz do Senhor. Mesmo que a lavagem esteja pintada de ouro, em algum momento, ela vai fazer você perceber que você não é nada, que você é quase que um porco. Então, nesse momento, com a história de Vini, uma história rica, uma história forte, uma história que eu acompanhei com meu esposo, temos acompanhado, a gente poderia trazer muitas pessoas para sentarem aqui e contar histórias que nós temos participado ao longo desses anos aí. Poucos anos, mas muitas histórias. Mas a história do Vinícius é uma das mais peculiares, porque é um pano aberto, é um cenário aberto para você ver que existe o bem, existe o mal, existe Deus, existe o diabo. Mas no meio de tudo isso existe a sua escolha. E o Espírito de Deus está com você para te ajudar a escolher. Papai do céu está de braços abertos. Ele não para de olhar para você esperando o momento do seu retorno.
o momento em que você vai voltar para os braços dele e que ele vai te capacitar, como tem feito com o Vini, a continuar. É com Deus, você só precisa voltar para ele. Não deixe o diabo te destruir, não deixe ele roubar de você o que Deus te deu, é seu. Lute por isso e chame Deus para lutar com você. Vitor, quer falar alguma coisa, meu bem? Só queria finalizar com um verso bíblico que está no capítulo 15 de Lucas, o verso 32, né? Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É verdade. Amém. Amém. Que a gente possa crer, né?